Bem-vindos a mais um podcast que veio para descomplicar. Qualquer coisa que esteja complicada na sua vida. É isso aí. E hoje a gente está aqui com a Renata da Borello, né, Rê? Isso Rê, mesmo. se apresente pra gente. Bem, sou Renata da Borello, conhecida como Renata da Borello, lá na cidade de Cesário Lange. E nós temos uma loja física lá em Cesário Lange, vai fazer 4 anos. E há 6 meses nós abrimos a segunda loja em Boituva. Que legal. Rê, conta pra gente como você chegou até aqui, porque esse é um canal onde as pessoas assistem pra se inspirar. A gente fala aqui do mundo empresarial, mas a gente sabe que atrás de cada CNPJ existe um CPF, né? Muito corajoso, muito audacioso, né? E aí, Exato. conta pra gente essa trajetória, como você chegou até agora essas 2 lojas de revendas de semijoias. Bem, posso começar lá atrás, Pode. Eu lembro de uma situação onde eu era muito pequena e lá em casa era eu e minha irmã mais velha e a gente dormia no mesmo quarto tinha as 2 camas e uma cômoda no meio. E eu lembro de eu pegar todas as roupas da cômoda, colocar lá nas camas e eu começar a vender. Eu fazia até os cheques, que naquela época era cheque, gente. De brincadeirinha, no De caso, né? brincadeirinha. Mas eu vendia tudo, vendia tudo. Na brincadeira, né? Eu vendia tudo. Eu vendia Isso é tudo. ótimo. E assim, desde que eu me conheço, eu tenho essa vontade de trabalhar nessa área de vendas, né? Que legal. Todo mundo percebe-se no hall de família. Fala assim, a Renata é muito comunicativa, mas não é só comunicativa, porque as vendas não é só comunicação, Sim, né? é. Tem que ter né? tem que ter uma certa habilidade, tem que ter uma paixão. E eu acho assim, que antes da venda vem a paixão por pessoas. Sim, Não é verdade? sim. E assim, eu cresci e eu lembro que quando eu estava trabalhando CLT, com 15 anos, eu ia para São Paulo e comprava roupa para vender. Eu agora, tendo as minhas filhas, eu falo assim, que loucura a minha mãe deixar uma menina de 15 anos pegar um ônibus sozinha lá em São Paulo e comprar roupa, né? Foi essa a trajetória. E eu, sim, eu fui fazendo isso, tava no CLT e comprava as roupas para vender também. Fiquei por um bom tempo dessa forma. Depois daí eu casei, né, com o meu primeiro marido. E aí eu só trabalhei no CLT. E esse sonho foi despertar bem depois, sabe? Eu fiquei trabalhando por um tempo no CLT, eu trabalhava numa empresa de semijoias. Fiquei durante 7 anos nessa empresa de semijoias. E como eu amava trabalhar com vendas, e eu nunca tinha trabalhado fora dessa empresa que era produção, né? De vendas. Aí eu fui tentar, né? Com a cara e coragem, pedi a conta, fiz o acordo lá e fui tentar. A primeira coisa que eu fui vender era produto de salão de cabeleireiro. E eu não tinha carro, não tinha nada, tinha que visitar os salões de porta em porta, nas cidades vizinhas, com um galão de 5 litros. É pesado produtos de salão. Resumindo, consegui ficar 1 mês nesse negócio. Aí foi que eu tive a necessidade de estar trabalhando, voltar para o CLT, né, por causa da situação financeira. Daí eu voltei numa cerâmica como faxineira. Olha só. Falava assim, meu Deus do céu, a cerâmica cheia de poeira, né, porque Já é tinha barro. filhos nessa época? Não, Já não era casal? tinha. Não tinha. Mas era uma necessidade que foi a primeira vez que eu fali como pessoa Física. Sabe onde você fala assim, eu tô endividada, Uhum. eu preciso pagar as Sim. contas, então bora lá. Aí eu fiquei durante 9 meses. Eu lembro que eu ia lavar o banheiro, gente. É só peão que Sim. trabalha. Aham. Meu, aquele banheiro, parece que na minha mente não sai aquela cena
aquele banheiro sujo. Sim. Eu falei assim que eu lavava com minhas lágrimas. Eu falava assim, Deus, eu sei que esse trabalho é honroso, né? Sim. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui, eu sabia que eu conseguiria dar mais. Sim. Foi assim, mas eu fazia Que o na meu verdade trabalho a sua com excelência. habilidade estava em outro lugar, né? Você Exato. sabia o seu potencial Seu de talento, vendas, né? o seu talento. E às vezes a gente fala, peraí, eu tô no lugar errado. No lugar errado, exato. Né? Eu achava incrível que eu tive essa percepção. Sim. Eu não tinha outra opção, por causa que Sim. era questão de sobrevivência. Aham. Mas o legal é ter essa percepção. Sim. Falar assim, eu não tô me encaixando nesse lugar. Sim. Mas mesmo assim, eu tenho comigo, assim, de honrar e dar o meu máximo aonde eu estiver, Aham, né? É questão de honra, né? E de lá da cerâmica me ligaram de uma loja que é abrir em Cesário, uma ótica, e fizeram a proposta para mim, para eu trabalhar com vendas, né? Ser interno lá. Eu falei, é agora que eu vou. Aí eu fui para essa ótica e fiquei lá durante 3 anos. Nesse período, daí nasceu a minha primeira filha. Eu fiquei de ir para uma outra cidade trabalhar num outro ramo. Acabou não dando certo, eu voltei para Cesário, isso foi questão de nem um mês. Aham. Olha só. E aí eu voltei nessa empresa de semijóias, né? Onde eu fiquei mais 7 anos. E durante esse período, trabalhei também com vendas, que era a minha paixão. E depois disso, que eu tive a minha segunda filha lá, por algumas questões assim emocionais da família, eu decidi abrir mão de estar no CLT e fui tentar. Nisso, a minha irmã com meu cunhado já estavam com a empresa, a Borelo Joias, Aham. já estava andando. O pessoal conhecia em outras cidades, tinha vendedoras em São Paulo, Porque assim, a Borelo é da sua irmã e do seu cunhado. isso, né? isso. O seu Eles cunhado são trabalha. necessários. O seu cunhado trabalha com isso, parece que desde os 12 anos. Desde os né? 12 anos, e assim, idade. por uma questão de necessidade, ele foi para a área militar. Aham. A história deles também é bem incrível. E ele foi para a área militar, mas ele sempre amou essa área de semijoias. Falei, tanto que às vezes eu participo com eles de algumas compras, até a forma como ele escolhe as peças eu acho incrível. Sim. E ele tem muito esse feeling de qualidade. Sim. Então, isso para garantir um produto final A Borelo excelente. nasceu em Cesário, então, Nasceu também. em Cesário também, Legal. né? Então, como tem uma vasta experiência nessa parte de acabamento, de qualidade de produto, então a gente consegue fornecer para o cliente um produto muito bom, né? Você até falou, a gente conversou um pouquinho antes, né? E ela falou que ele seleciona desde o material que vai ser feito Sim. até o material de acabamento, ele consegue identificar, porque também tem muita gente, tem muita pilantragem, né? Isso Assim, que eu né? ia falar. Tem muita pilantragem, então tem que ser alguém muito técnico, né? Com esse olhar muito Exato. intuitivo, um feeling ali para fazer essa seleção. E aí você disse que essa parte ele é muito bom, né? Muito criterioso. Isso que é Sim. legal, porque o que acontece? Vou dar uma pincelada aqui para vocês. A semijoia, ela tá em contato direto com o nosso corpo. E a gente usa pela beleza, Sim. né? Fala assim, nossa, tô me sentindo, né? Tô me Sim, sentindo eu maravilhosa, amo, verdade. tal, né? Eu gostei. Empodera, cara. Empodera, Ó, se eu acordar, se eu estiver pra baixo, não colocar meus anéis, eu falo, meus anéis, eu sinto poder, sabe? Sim. Assim, é como se fosse a armadura. Tem que acordar, botar os anéis. Aí agora sim, agora eu tô pronto. Fazer uma reunião, fazer uma call pra trabalhar. Tem que ter, senão não vai. Ótimo, é isso mesmo. Eu falei Mas pra ela que isso a nos gente tem instiga. uma consultora de imagem, né? E ela falou assim, eu não imaginava a importância dos acessórios. Eu não via como algo importante, eu sempre pensava na minha roupa. E depois da consultoria de imagem que eu tive, ela falou da importância. Então, pra mim, se eu não tô com o meu colar, você é com os anéis. Eu também uso, mas eu não consigo usar tantos assim. Mas pra mim é o colar, né? Assim, do quanto o seu acessório
vai comunicar e vai Sim. dizer para o outro, né? Exato. Então, por exemplo, ela falou desse colar, olha, um colar grosso, robusto, um anel E cria uma grosso. coragem, não é? Isso Isso. transmite Você poder, ancora, transmite... é. E você... Exato, gente. E aí você Tem precisa que Sabe a saber. capa do super-herói? É. É tipo isso. Eu coloquei minha capa, Sim. agora eu tô É. pronta, Eu né? tenho uma cliente que eu atendo em Boituva, que a filha dela é extremamente minimalista. Ela tem poucas peças no guarda-roupa, porém ela tem muitas caixas de acessórios. E a mãe dela falou assim, Renata, é incrível quanto ela fica diferente com a mesma roupa, Não só é que com nem um a acessório roupa, é o diferente, acessório. é, um acessório. Eu não sabia o quanto que o acessório comunica. Depois que eu fiz a consultoria de imagem e entendi o quanto que ele comunica, Uau. aí eu comecei a passar ele com intencionalidade. Então eu tô aqui, eu quero Sim. transmitir poder, força, uma coisa mais grossa, robusta. Se eu quero ser delicada, romântica, eu vou usar uma coisa mais fina, com mais detalhe, como, por exemplo, essa pulseirinha que é mais delicada. Então é muito legal a gente também entender que a joia, o acessório, ele Comunica, né? comunica, Comunica. ele transmite uma informação para o outro e a gente começa a usar isso a nosso favor. Com Né? certeza. Isso com intenção, né? Com certeza. E um detalhe que a maioria, que tem assim, a gente vai no lado estético. Porque realmente as profissionais, nós no dia a dia, nós queremos passar alguma coisa para as Sim, pessoas, né? As sim. pessoas estão lendo, né? Sim, O nosso sim. livro diário, né? Sim. Mas a gente não se atenta porque a nossa pele está em contato direto com metais. Sim, verdade. E como no metal tem muito metal que tem misturas de metais pesados, isso é extremamente cancerígeno. Eu vou colocar Senhor! tem alguns pontos que, assim, o consumidor final, ele não vai entender, Não. né? Qual que é a proposta da empresa. Assim, eu vejo a Borello, ela traz beleza, mas ela traz uma saúde, um Legal. cuidado. Eu não pra sabia cliente. disso. Ó, Novidade, vou tô sabendo falar. agora. A maioria das Nunca clientes imaginei. que vão lá na loja, que podem, né, ter um tempinho com a gente já passa para elas, porque são coisas que a gente vivencia no dia a dia. E no nosso banho, ele já tem uma preparação para tirar, se tiver algum metal pesado no metal. Como fala? Base, né? Base, exato, Aham. isso, obrigado. No metal base, ele já extrai isso. Sim. E o nosso banho é extremamente assim, sem nada de níquel, nenhum outro metal pesado, porque pode ser, além de ser cancerígeno, ele dá alergia. Eu sou uma pessoa extremamente alérgica. Extremamente alérgica, gente. Eu tenho dificuldade de passar um esmalte, porque eu tenho alergia do Nossa. esmalte e eu tenho alergia do esmalte hipoalergênico. Entendi. Então, assim, eu passo um pouco da minha experiência de como que... Porque é uma dor sua também, Exato. né? É uma dor sua. É, Então, por isso que você consegue falar com essa profundidade. exatamente. E assim, como nesse período até pós-pandemia, quanto que a gente tem atendido clientes que são extremamente alérgicos. Falou assim, olha, eu tenho medo de comprar alguma peça por causa da alergia. Eu falei, gente, eu entendo você. Porque o meu lóbulo chegava a descolar por causa de usar o brinco. Eu usava assim, vamos supor, na minha época mais nova, eu usava no sábado, eu usava um período no sábado, vamos dizer, 2 horinhas, aí já começava a secreção, já começava, porque naquela época a gente usava ou prata, ou usava biju, porque minha mãe não tinha condição de comprar Sim. ouro pra gente, né? Então, na maioria das vezes era biju, então a gente colocava o acessório, eu usava um dia e ficava a semana toda com secreção. Sim. E o lóbulo descolando, já chegou a descolar. Então, assim, tamanha alergia. Então, a gente fala com propriedade. Sim. A minha irmã também, que é a proprietária da Borello, ela tem alergia. Minhas filhas também têm alergia. É legal você Olha. falar, Rê, também sobre essa diferença da biju hoje pra semijoia, né? Que hoje a semijoia, gente, quem usa ouro, tudo bem, mas assim, é muito próximo, né? Sim. Não fica preta, é uma coisa que você tem pra vida inteira como se fosse uma joia. E é uma semijoia, você tá pagando muito mais em conta, né? Sim, com Do que certeza. você pagaria no ouro e... Hoje nós atendemos clientes que compravam
o ouro, que migraram, passaram para semijoia, porque eu vou ter muito mais opção de modelos com uma qualidade ímpar, né? Então, assim, a gente... surreal, né? Você quase não nota a diferença. O mais difícil, assim, para o consumidor final, o que acontece? A gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos. E a gente vê uma peça toda dourada e a gente fala assim, uau, que linda. E geralmente as pessoas colocam lá semijoias, eles colocam assim, semijoias finas, tal. Só que a base do metal, ele já é dourado. Uhum. Quando ele vai fazer a preparação para receber as camadas de ouro, já é dourado. Então, a maioria das vezes as peças têm flash, que a gente fala, né? Que é uma preparação, ela já sai toda, uau, tá com cor de ouro. E às vezes a gente compra uma peça pensando que tem camadas de ouro, né? E não. E outra coisa que lançaram também no mercado e tá bem em alta é o verniz italiano, que pega também uma peça base, faz um tratamento antes para ela intencionalizar o ouro e coloca um verniz lá. Quem não tem alergia, beleza, entendeu? Quem não se importa, fala, tudo bem. Sim. Só que quem tem alergia, que fala assim, que procura uma peça de qualidade por causa da alergia do dia a dia, que é insuportável, gente, não cai nessa, né? Não cai nessa. Mas quem não tem alergia, compra de boa. Mas é a questão até que você disse da saúde, porque isso me assustou. Falar, nossa, que bizarro, né? Eu comprei um colar e isso, de alguma maneira, tá encostando na minha pele, transmitindo uma coisa que a gente não tem nem a noção, né? Exatamente. A mistura de metais é muito... como fala? É muito nítido, tipo assim, é preciso dessa mistura de metais para semijoia. No caso de países de primeiro mundo, um dos metais, né, que é o cádmio, que é super alérgico, ele é liberado 0,0 não sei quantos por cento, 3%. E aqui no Brasil estava entrando por 0,30%. Então, é 0,030 em país de primeiro mundo, e aqui estava entrando por 0,30. Então, assim, vem muita coisa, eu vou falar assim, a gente recebe muito lixo. Né? E assim, só que a gente, às vezes, compra isso. Não, na ignorância, Na ignorância. As pessoas, elas compram porque... poxa, eu falo assim, o mundo tá meio complicado, porque hoje, pra você comprar um computador, pra você comprar uma televisão, pra você comprar uma geladeira, você tem que estudar. Porque é tanta informação que você tem que estudar sobre o assunto pra você comprar. Aí você não imagina que até... Quando você vai comprar uma semijoia, você precisa estudar. Assim, assim, e a ignorância leva a gente a erros que a gente não imagina as consequências, assim, né? Mas, bom, vamos voltar pra sua história. Vamos lá. Daí, eu pedi a conta dessa empresa que eu estava. Na verdade, eu tinha... tido uma proposta de uma outra empresa de semijoias. Falei assim, eu vou trabalhar lá. Fizeram uma proposta legal, ia ser mais flexível, porque as minhas filhas já estavam maiores, né? Aí, ele abriu lá a maleta dele das peças que eu ia vender. Eu falei, eu dei uma olhada. Eu falei, Deus, eu não consigo vender isso. É aquela história, para mim, que estava acostumada com um certo padrão, uma qualidade. Eu não, fiquei em paz. Eu não ia conseguir. Eu falei assim, desculpa, mas a gente vende o que a gente usa. Sim. Eu acredito muito nisso, que daí a gente fala com muito mais propriedade. Eu falei assim, eu não vou conseguir. Aí falei para minha irmã, me dá uma maleta, porque o que acontece? Eu saí de lá, da empresa, pedi a conta, só que eu tinha financiamento de casa, tinha 2 filhas e tinha um monte de coisa a pagar. Falei, me dá uma maleta. Aí eu comecei a ir de porta em porta. Aí isso pra sua irmã? Isso. Já na Borello. Já na Borello, porque o que acontece? Eles sempre trabalharam... A Borello tem quantos anos? 15 anos. Legal. E faz 13 que eu estou com eles. Legal. A Borello sempre teve, assim, ela começou com maletas, né, para vendedoras e tinha algumas em Tatuí. Inclusive a
A nossa primeira vendedora é daqui de Tatuí, ela vende até hoje. Ah, Uma que graça. legal. Itapevi, Carapicuíba, Barueri, Osasco, né? Então, um monte de gente conhecendo Borelo lá em Cesário, ninguém sabia. Então, eu fui apresentando a empresa, tal. Aí eu ia nos departamentos, né, nos órgãos públicos, aonde tinha porta aberta eu ia. Aí eu também, assim, falava assim, ó, tem um pessoal aqui no meu WhatsApp, vou, né, no hall de família. Chegou um dia que, sabe aquele dia que você fala assim, eu não tenho mais pra quem vender. Eu não tenho mais pra quem vender. Eu lembro que eu fiz uma postagem no meu Facebook e foi uma oração que eu fiz. Falei assim, Deus, eu não sei mais pra quem vender. Porque, assim, a gente mora em cidade pequena, a gente vai, né? A gente aham. e assim, não E não tinha é uma técnica coisa de escalar, venda. Não é uma É, comida. Não é uma comida que todo mundo come todos comeu, os dias. exato. Né? É uma semijoia que a pessoa adquiriu e vai usar algumas vezes repetido aquilo ali, Sim. né? E dura muito. E Tem dura. clientes E bom e que ruim não, dura, né? Se você olhar pro lado bom, dura. O lado ruim é que dura. E a vendedora... Eu falo assim, meu Deus, que raiva, dura muito, Que gente. raiva. Falei, mas ó, vocês têm que comprar coisas novas, né? Coleção nova. Então, daí ficou isso. Gente, sem brincadeira, não foi 5 minutos. Vamos colocar aí, né? Nem 10 minutos, não foi isso. Tocou meu telefone e falou assim, é do telefone da Renata? Sim. Falou assim, Renata, fulana de tal. Eu não me lembro quem que era e quem que tinha me indicado pra ela, não me lembro. Mas assim, eu me lembro dela, falou assim, eu queria ver as suas coisas. Só sei que eu saí de lá, ó, fui lá e atendi ela. E assim, tem sido todos os dias, não tem um dia que eu não venda. Olha, Falei assim, ó, maravilhoso. sabe quando, eu lembro assim, dos piores dias foi um brinco de R$19. Eu falei assim, Deus, é isso que o Senhor quer pra mim hoje? É essa porção de R$19? Falei, glória a Deus, obrigada por essa porção de R$19, porque a gente sabe que hoje em dia é 19, né? Tipo, hoje é 19, mas amanhã pode ser mais. Sim. Então, assim, eu sempre fui muito grata pelo que Deus tava colocando, né? E foi uma história bem incrível, porque nesse período eu ainda estava casado com o pai das minhas filhas e a gente tinha carro, aí acabamos separando, perdendo o carro, e eu com as vendas. E assim, eu ia de um bairro para o outro, Aí eu comecei a ir a pé. E transporte público... Cesário não tem, né? Na cidade, gente, não tem. Uber! iFood, não tem. Uber, não tem. Meu Deus, Táxi, mas muito assim, menos. eu lembro que naquela época, eu falei assim, são várias histórias. Eu tava assim com sobrepeso gigantesco por causa de várias situações emocionais. E daí a gente começou a andar a pé na cidade. Eu e minhas filhas, né? Aí você começa a reparar a florzinha lá da calçada. Fala, sim. uau, olha, né? Na passagem lá da minha casa, tinha umas cabrinhas que passavam. Mas até isso, você acaba reparando. Sabe até o horário que a cabrinha vai passar, né? Então, daí eu comecei assim, colocando. Inclusive, eu tenho uma lesão no meu ombro, porque eu andava com uma maleta, assim, imensa, que eu queria levar quase a loja inteira para cliente ver. Foi seu combustível, Rê, essa fase? Foi. Porque tem coisas que a gente passa que você fala, isso é combustível, cara. Você passa por aquela, você fala, um dia eu vou lembrar disso. E aí você vai, é o que te dá força, né? Eu lembro que minhas filhas falavam assim, nossa, mãe, eu tô tão cansada. Ai, que dó. Ela falou assim, mãe, eu tô tão cansada. Eu falei, filha, vamos ser grata pelo pouco que Deus tá dando. E assim Deus vai colocar a gente no muito. Então, assim, eu sempre ministrava também, falava o coração delas, da gratidão. Que a sua fé... assim, você em nenhum momento perdeu a fé, né? Graças a Deus. Eu acho que a gente pode perder tudo na vida, menos a fé. Porque não é menos a fé, que com fé você alcança todas as outras coisas. Exato. Né? E você consegue passar pelas turbulências com gratidão. Exato. Você olhar consegue, de uma outra forma, né? Você pode estar no fundo do poço, mas você ainda consegue olhar aquilo de uma maneira que é pra te ensinar, pra te levar pro próximo nível, que você sabe que não é aquele o teu lugar. Exato. E você sabe que é temporário e que de alguma maneira você vai sair. Então eu acho que quando a gente tem fé, a gente chega em lugares incríveis. Exato. Né?
E isso, falo assim, a fé foi a que também me impulsionou e a base da nossa vida, né? Sim. Da nossa família, da estrutura. E uma das situações, eu lembro assim, que daí eu fui me dar um passo de fé, comprar uma bike, gente. O passo de fé foi comprar uma bike, né? Não, Tipo, tem meu histórias Deus, tem histórias que a gente muito legal. Precisa falar, é verdade. precisa falar. Eu lembro que a minha amiga, a Kátia, uma empreendedora lá de Cesarolândia, que ela tem a loja.k, e ela sempre foi muito generosa e ela tava com uma bike lá para vender. Eu falei, Kátia, quanto que é? R$ 100 era a bike. Eu falei, nossa, Kátia, você faz 2,50? 2,50, gente. Glória a Deus. Só sei que ela fez e eu comecei a andar de bike pra cidade, pegava minhas filhas de bike. Eu lembro que minha mãe fez até uma almofadinha, porque eu pegava as meninas na escola, ela fez uma almofadinha pra uma das meninas pra apoiar. Gente, cadê estou? Isso aí eu tô lembrando agora, gente. Falei, são coisas que são preciosas e tem que gerar no nosso coração mesmo. E assim, eu fiquei olha que meio que contraditório. Vendendo beleza, vendendo, assim, né? Sofisticação. E eu andando a pé, eu Você andando tinha que de bike. acreditar muito e convencer muito a sua cliente, Gente, né? A comprar. É que o povo de Cesarolândia, eu amo. Na verdade, eu amo aquele povo. Eles são extremamente generosos. E assim, eles abraçam a nossa jornada. Pelo menos é dessa forma que eu me senti. Que eu me senti, sabe, assim, eu amava. Aliás, eu amo meus clientes e eu sinto essa troca, né? E eu chegava muitas vezes nos clientes suando. É contraditório a gente falar, tô vendendo beleza. E assim, eu mas olhava... tô aqui no perrengue. Exato. E tá claro luxo, o perrengue, né, que eu tô passando aqui, né? Exato. Foi também num dos momentos que eu falei assim, eu tava pegando as minhas filhas na escola e eu falei assim, nossa, minhas filhas, será que tem vergonha de mim? Eu comecei a inferiorizar o meu trabalho. Eu falei assim, nossa, eu sou uma vendedora de porta em porta, né? Tal. E foi aí que eu fiz uma oração, falei, ai Deus, será que é isso, né, que o Senhor quer pra mim e tal? E nesse período, eu já falava com minha irmã, falei, Maria José, a gente precisa abrir uma loja, que vai chegar uma hora que eu acho que eu não vou aguentar ficar correndo pra cá, pra lá, né? A idade chega, gente. Daí ela falava assim, não é tempo. Sua ela filha? é muito, minha irmã, Maria José, que é a dona da Borel. Ela é muito sábia, assim, e ela com o meu cunhado foram, assim, espetaculares, assim, motivacional, né? Sim. Uma bênção. E aí eu orei, eu falei assim, Deus, eu sou só uma vendedora. Aí, quando Deus começa a falar aqui dentro do nosso coração, eu falo, não, sabe quando você bate na mesa e fala assim, não, eu vou ser a vendedora. Eu não vou ser uma vendedora. Eu vou ser a... Exato, não com, sabe, não com nada com soberba, mas assim, fala assim, não, eu vou entregar o meu melhor. Eu vou entregar o meu melhor. Eu não vou somente vender um brinquinho para ela, porque ela necessita. Eu vou falar a importância do brinco, eu vou colocar nela, vou perguntar como que ela se sente com aquela peça, como que ela tá se vendo. Então, assim, eu falei, uau, eu falei assim, é isso, eu vou entregar. Exato, assim, naquela época que não tinha nada. Exato. Falei, não tinha nada de conhecimento, né? Hoje tem muito mais conhecimento. Hoje a gente fala muito, né? De não vender o produto, de vender a emoção, a sensação que aquele produto te traz. Sim. Né? Mas isso te startou lá atrás, né? Muito, muito. Daí eu falei assim, não, você é... Porque a gente, em cidade pequena, a gente ouvia. Nossa, mas vende isso, vende aquilo, né? Tipo assim, tá aí só vendendo. Gente, eu desligava, sabe desligava aqueles comentários, eu falava, ia atrás da necessidade, porque a necessidade era ali. Tem uma história muito incrível que também eu fali com pessoa física, sim, sem brincadeira, 4 vezes, de não ter, assim, de eu ter que abrir mão da minha casa, que estava financiada, ir para casa da minha mãe, para alugar minha casa, para não perder.
né? E outras coisas mais. Eu lembro que minhas filhas falavam assim, nossa, mãe, eu tô com uma vontade de comer chocolate. Eu falei, ó, sabendo que não ia ter dinheiro. Falei, ó, a mamãe vai sair, vai vender, vai receber, né? Eu vou tirar o dinheiro que é a minha comissão, vou pagar algumas contas e o dinheiro que sobrar, a mamãe traz de chocolate. E assim, essa passagem me marcou muito porque eu tinha emprestado uma mala de viagem para uma irmã da igreja e ela foi me devolver justamente nesse dia, era umas 6 horas da tarde, eu estava em casa, né? Ela foi me devolver, ai, Renata, obrigada e tal, tal. Daí eu peguei a mala e entrei para casa, só que eu senti um peso na mala. Falei, nossa, acho que ela esqueceu alguma coisa aqui. Abri a mala, tinha uma caixa de bombom. Ai, Aí você fala assim, você Deus vê é incrível, né? exato, Os sabe? Fala detalhes, detalhes, né? assim, vivendo esse processo da Sim. escassez, Sim. mas com a provisão de Deus, assim, em detalhes, sabe? Você Assim, sabia que... não era eu, era minhas filhas que queriam. Sim. Você sabia que quando eu era pequena, eu também passei por um momento de escassez com a minha mãe. E aí era muito engraçado porque ela muito preocupada das coisas que faltavam e de como eu via, sentia e percebia aquilo. E ela falou assim pra mim, filha, pra você, a gente é pobre, classe média ou rico? Aí eu falei, rico? Ela, como a gente é rico? Falou, mas você quer camarão, a gente não tem dinheiro. Você já pediu sua bicicleta há 2 anos e a mamãe ainda não te deu. Eu falei, mãe, mas você nunca disse que você não ia dar. Que incrível. Você sempre Que disse incrível. que era pra eu esperar. Então, só o fato de não Da- ter a negativa, tipo, não tenho dinheiro para a bicicleta, ela Já falava, não entra na escassez. já é. Então, assim, era um Gente, que detalhe incrível. pequenininho, mas que, pra mim, fazia muita diferença. E aí é muito doido, porque eu fiz essa pergunta pra Luísa, né? Aí agora eu falei, filha, pra você acha que a gente é pobre, classe média ou rico? Ela, mãe, classe média, né? Aí eu falei assim, Jesus, ela tem tudo e tem mais um pouco. E tão diferente, Caótica. mas por quê? Hoje ela se compara com a vida dos youtubers, Sim. dos grandes influencers, que a gente tá numa fase da ostentação, Sim. né? Então, assim, quanto mais mostrar, mais isso. Então, ela tem uma comparação e, assim, pra É mim... difícil criar filhos agora. É A gente muito. Agora, a é gente muito caiu desafiador. numa geração, eu falo, quando foi minha vez de ser mãe, o game ficou mais difícil, Ficou mais gente. difícil. É. Porque Eles têm é uma- acesso a muitas coisas, né? E é uma comparação que até torna a gente... Eu tava falando com a Lari, né? Eu fui viajar, a gente foi viajar uma semana atrás para um cliente e a gente ficou uma semana toda fora. E para eu conseguir ficar uma semana fora para um cliente, eu tive que trabalhar muito para os outros. Então, ou seja, eu fiquei assim, me sentindo ausente da minha casa, 3 Sim. semanas quase, com 2 filhos pequenos. E aí, a gente indo no caminho, no avião, eu falei para Lari, eu estou exausta. Assim, eu não durmo há dias, trabalhando, e eu ainda sinto que eu tô devendo, porque eu não dei a atenção necessária para eles. E aí, o que minha filha às vezes assiste, né? Lá em casa o YouTube é proibido, eu não deixo que A assistam, não mas ser o canal da família Esteves. mas só o canal da Você família Esteves. assiste. Todo dia de manhã eles vão lá e assistem o canal da Lari, da família dela, mas esse pode. Mas assim, demais conteúdos eu não deixo mesmo, né? Até por tudo que eu vi das comparações de vidas surreais. E às vezes Tá existem certo. algumas coisas que assim, eles veem as mães fazendo com os filhos, mães que vivem, por exemplo, em Orlando, mostrando tudo de Orlando, ela fala, mãe, por que você não fica assim? Por que você não é essa mãe pra mim? É muito. Né? A comparação é difícil, Aí gente. é muito difícil, porque você fala, meu Deus, o que vai ser suficiente pra Nunca essa vai geração? ser régua inesgotável, dele é uma subiu. necessidade inesgotável, É uma né? régua muito alta. É uma exato. É régua. uma régua, um nível de exigência. E não só exigência de material, de coisas materiais, mas de Não, tempo é do também. tempo, é porque tem é. hoje gente que vive no canal, então elas conseguem ficar. O trabalho delas é estar com as crianças filmando as coisas. E às vezes a Luísa falou, mãe, eu quero esse tipo de mãe. Né? Olha, Só que eu questiono
assim, eu questiono porque às vezes nem tudo que a gente tá vendo Não não é real, nem esse Exato, tempo a de gente só vê qualidade. palco, Só que né? os nossos filhos, eles não têm essa mesma Percepção, maturidade de para ver entender. se isso não é real. E É isso que desafiador. eu ia te perguntar agora. Você é mãe de duas, né? Sim. Duas. Hoje elas têm quantos anos? A Luísa, 17, que aparece nas fotos, e Aham. a Beatriz, de 15, que ela nos ajuda lá na loja, Que nos legal. atendimentos. E quando você começou, elas eram novas também, novinhas, Pequenininhas. pequenininhas. Não, ela tem Pequenininhas. 13 anos de Borello. Como que Né? A foi filha essa... tem 15 e 17, ou seja, já são 4 2, Como que foi essa jornada Exato. né? de Falei assim, ó, conciliar maternidade, empreender, porque você sempre foi uma empreendedora. não, gente, tem rede de venda. apoio, é base. Né? Ah. Por mais que a gente mora em uma cidade pequena, que tem os recursos, vamos dizer, tem escolinha, tem a creche, tem tudo, mas a minha mãe me dava um respaldo, assim, gigantesco, gigantesco. Ah. Tanto que, assim, nós tínhamos um combinado antes da pandemia, que ela falou assim, Renata, você quer que eu te ajude? Eu faço almoço. Então, assim, eu não fazia compras na minha casa, eu fazia compra mensal para casa dela, porque o almoço Era ela. era ela. Era ela. Era ela que fazia. Porque o que acontece? Geralmente, as clientes falam assim, você pode vir na minha hora de almoço? É. E eu preciso... Então, assim, ela é viúva, né? Então, ela fala assim, se eu fizer isso, te ajuda muito, mãe. Então, assim, ela E me ela se ajudou sente importante, né? por muito, essa- muito. essa- Assim, falei, ela sempre foi uma super vó, uma super mãe. Falei, ela criou princesa. Falei, dá licença, que a gente é princesa mesmo. Falei assim, mas é uma princesa guerreira, dá licença. Essas princesas Falei, mais sim, modernas. É, mais moderna. Ela não por fica favor. esperando tanto príncipe, ela entendeu Não. que ela tem que ir também. Exatamente. E assim, esse respaldo da minha mãe foi essencial. E assim, voltando até numa das coisas sobre a maternidade, quando eu saí dessa empresa CLT para empreender com a Borello, eu ouvi uma frase das minhas filhas que me chocou e me fez pensar, por que eu não fiz isso antes? Daí eu pensei assim, aonde eu estava? Elas falaram assim, mãe, agora você vai poder levar nós na escola, vai poder buscar nós na escola, levar no balé e buscar nós no balé. Eu falei, meu Deus, Isso não tem era preço, só isso, né? era só isso. Eu correndo atrás do pão diário, assim, que nem uma doida, a gente às vezes acha que tem que colocar tudo Que é tudo nas sobre costas, dinheiro, né? nas costas. Na verdade, era uma questão de sobrevivência, sabe? Eu falo assim, no meu caso, era uma questão assim, de prover mesmo. E eu não atentei para isso. E eu falei assim, ó, isso daí mexeu muito comigo. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso ter tempo para elas. E assim, eu vi como um presente. Muitas vezes, no empreendedorismo, eu falava pro meu cunhado, ai não, as contas estão chegando, eu preciso voltar pro CLT. Ele falou, você separou para ver o quanto que você tá conseguindo fazer você na rua? Porque se você voltar no SLT, você vai ficar assalariado, você não vai conseguir nem pagar suas contas. E você né? você vai perder coisas que não tem aquilo, preço. Exato. E ele, né? assim, e ele fez eu enxergar isso Aham. várias vezes, porque várias vezes eu chegava assim, Maria José, Renato, eu acho que eu vou procurar um emprego, porque não sei o quê, porque tem dia que a gente vende, assim, Sim. super bem, tem dia que não. Tem dia que você Tem vai... épocas que tem sim, épocas, épocas exato. também. Tem dia que você vai levar vários nãos, e na verdade a gente ouve vários nãos para alguns sims, sabe? Mas assim, o esse desespero, né? empreender, você não tem certeza de nada, né? De Exato. faturamento. Quando você tá no CLT, você sabe que aquele valor você tem um mês pra trabalhar com aquilo e acabou. Agora, quando você tá empreendendo, é uma caixinha de surpresa, né? Você Eu tem que tive correr uma atrás, técnica. você tem que. Eu tive uma técnica. Fala, explica essa técnica. Eu falei assim, é um caos, né? Tava naquele caos. Tanto quantos mil eu preciso pagar? Eu acho que na época era uns 25 mil reais. Assim, que daí eu fui diluindo, né? De dívida, foi vendo parcelado e tal. Eu falei, como que eu vou pagar esse valor? E tendo que sustentar ali, né? Eu e as meninas. Aí eu peguei quanto que eu conseguia honrar de conta, né? Fui negociando com todo mundo quanto que eu conseguia honrar de conta por mês. Aí eu falei assim, ó, cheguei num número.
Aí eu peguei, falei, ó, o mês tem tantos dias, eu vou trabalhar a hora que me chamarem, então domingo eu tô disponível, vamos colocar, eu vou trabalhar 30 dias por mês. Quanto que eu posso? Falei assim, ó, eu preciso faturar isso para eu pagar isso. Então eu comecei a diluir. Ah, tá. Em 30 dias eu preciso faturar tanto. Aí eu dividi por 30 dias, daí eu tinha Visão a clara do negócio, missão, né? Sim. A a Bá fala missão, sobre a isso. missão exata no dia. Eu preciso Sim, faturar seja uma meta, isso. né? Uma Exato. meta. No mínimo isso eu precisava Aham. vender para Ela que divide o faturamento dela pelos dias, e aí você coloca os dias melhores de venda. Geralmente são segunda e terça-feira, né? Dependendo do vou negócio. falar para você, para mim todo dia era dia. Isso aí, E ó. naquela época, eu tinha um pessoal que trabalha ainda na Selene, que é em Serquilho, uma cidade próxima, e eles voltavam, eles queriam ver as peças. E eu ficava até depois da meia-noite, mandando foto e finalizando Sim, venda ali, sim. para outro dia, tá? E várias vezes de eu acordar e não ter ninguém para atender no dia. Ninguém. Falei, eu vou sair do mesmo jeito. E saía para a cidade que parava Se em um colocar em lugar para movimento, exato. né? Eu acho que quando a gente se propõe a fazer o movimento, assim, a gente coloca o pé, Deus coloca o chão. É sobre isso. É sobre mas isso. você precisa colocar o pé, né? Precisa Você colocar o pé. precisa se colocar nesse movimento para as coisas virem, Exato. né? Você precisa estar aonde as coisas acontecem. E não Sim. é na sua cama, debaixo da coberta. Não, nunca É. Nunca Então, você precisa se colocar onde as coisas estão acontecendo. E aí, você se propõe ser a vendedora. A vendedora. Nada menos que isso. Depois disso, daí acho que vai dar um start, né? Dá um start, e daí eu continuei as vendas. E nisso, daí surgiu uma oportunidade de eu comprar uma moto. E na época eu não tinha dinheiro. Eu lembro que com um amigo nosso, pastor, eles tinham até falado, o filho dele e a esposa, tudo tinham falado assim, ó, se você precisar, tal, a gente empresta, né, um dinheiro. Fui falar com eles para pagar, né, eles. No final, assim, deu super certo que eu emprestei esse dinheiro para comprar essa moto, que eu achava que era super moto, gente. E parcelei com eles lá em 10 pagamentos, acho que de R$160. Era R$1.600 a moto. Eu achava que era uma bis. Isso não era uma bis. Resumindo, eu não sabia, ó, fazia mais de 15 anos que eu tinha tirado carta de moto e nunca andei depois numa moto, tive que reaprender. Eu peguei a moto, o motor tava quase estourado. Tive que fazer o motor depois. Mas assim, aquela moto estralante, sabe? Aonde eu ia, todo mundo sabia que eu tava chegando. Vamos pensar. Falei, não. Até o meu cunhado falou assim, nossa, Renata, essa sua história da moto é muito legal. Porque assim, comprar gato por lebre, sabe? É bem isso. Foi uma vontade. Mas assim, eu era muito feliz com aquela moto. Falei, eu com as meninas, Cara, aí você podia. já uma vida, Não, você saiu do a pé pra bicicleta, exato. pra moto. Você tava em ascensão. Não, eu falei assim, meu Deus. Você Assim, tá isso aqui eu falo, isso aqui é crescimento. Você tá escutando, mas eu tô crescendo. Eu falei, eu já nem precisava falar para as minhas clientes que eu tava Eu tô chegando. eu já sou anunciada 5 minutos antes. Gente, mas foi muito incrível. Daí essa moto aí me levou, assim, foi muito tempo com a moto. E assim, foi uma bênção. Aí eu conseguia me locomover com mais facilidade, porque assim, às vezes eu tava no centro, uma cliente de um bairro vizinho queria que eu fosse. Gente, era muito mais fácil. Sem contar que esses dias eu recebi uma visita de uma cliente lá na loja, e eu não lembrava dessa situação, gente. Isso aí, pra mim, ela contou com um olhar, assim, lacrimejando. E ela falou assim, Renata, eu lembro, eu ia atender a mãe dela, de 90 anos, mais ou menos, ela mora perto do Jatobá, você sabe onde é o Jatobá? Sim, condomínio. Então, eu ia do centro de Cesário A pé? Até lá. Não, eu tava com a bicicleta. Tá com a Dá bicicleta. licença, não, pra onde? Da bicicleta. Da bicicleta. Ela falou assim, ela olhou na loja, ela falou assim, Renata, que incrível. A loja é linda, gente, a Borello. Eu não conheço a de Boituva, mas a de Cesário é linda, acho que é. É uma filhinha de Cesário, ainda é uma sala comercial, né? Tipo, é pequeno, mas é a filhinha. É a mesma identidade de esquina, visual. Maravilhosa. A identidade visual de Boituva é a mesma, né?
Aí ela falou assim, Renata, essa loja. Ela falou assim, olha, essa loja linda sua tal. Ela falou assim, eu lembro quando você ia me atender, eu ia atender minha mãe de bicicleta. Eu falei, meu Deus, Cida, eu não lembrava disso. Eu ia de bicicleta atender no sítio. Eu falei, Jesus, era muita vontade de vencer. Não é umas coisas Era que a gente faz que a gente olha pra trás, como que eu fiz Como isso, que eu né? E assim, não foi uma vez, foram várias vezes, porque assim, ela eram assim, clientes de rotina, sabe? É Foi Deus, me- né? é. Que ilumina Não, e só não, vai, sabe, sim, só vai. tem coisas que, assim, milagre não se explica, se vive. Assim, ó, Exato. se eu falar pra você como que eu paguei todas essas contas, eu falo assim, ó, é milagre. Como que a gente conseguiu passar por tudo isso? Toda essa escassez, toda essa Sim. dificuldade. Eu falei assim, é milagre. Exato. É milagre. E assim, a chegar onde nós estamos, assim, porque a gente não aparecia e hoje a gente tá aparecendo, eu falei assim, é milagre. Não tem a ver. O propósito da Borello, isso que eu acho incrível. Ele nasceu no coração da minha irmã com o meu cunhado, só que o propósito era impactar famílias, né? Famílias iam ser alcançadas através da renda. E assim, logo nos primeiros anos que eu estava, a gente fez uma reunião com algumas vendedoras e cada um deu depoimento assim, de coisas incríveis. Eu falo assim, meu Deus, como tem a ver, assim, sabe? Eu acho que esse propósito vai se conectando. Sim, Deus vai sim, trazendo. vai trazendo as pessoas certas. E as exato. pessoas vão chegando, né? Exato. Sabe, eu falo assim, é um prazer trabalhar com o que eu trabalho. Eu amo servir as pessoas, eu Sim. amo o que eu faço. Mas e sentir que isso, a bênção de Deus está sobre essa empresa e sobre o trabalho que quem quer fazer acontecer o negócio faz. realmente faz. E sem contar com a qualidade, né? Que a gente trabalha. Falou assim, nossa, Com a paz de vender um produto bom. Exato. Sabe o que eu lembrei De não passar agora? perna. Que até me arrepiou aqui, você no começo contando que você falava pra sua filha, vamos ser fiel no pouco. Uhum. E olha como Deus te colocou no muito, né? Porque depois de lá 8 atrás, anos... você falava, vamos ser fiel no pouco. Com a venda grata, com a venda de R$19. Né? É sobre isso, gente, é sobre isso. E depois de Sabe? 8 anos, a loja veio. Depois de 8 anos. Foi algo assim também muito sobrenatural. Porque eu tava em dúvida. Eu sempre atendia algumas clientes que vinham das cidades de fora, né? Eu vinha para Tatuí, eu ia para Serquilho, Boituva e tal. E tinha muitas clientes que vinham de Quadra, de Tatuí. Para eu atender, eu atendia na casa da minha mãe. Porque minha casa era um bairro mais afastado. E era muito pequenininha, e lá ficava mais confortável, né? Tinha um local lá que a gente atendia. Aí, minha mãe acabou vendendo essa casa. Eu falei assim, meu Deus, E agora? eu preciso de um lugar. E, na verdade, eu queria só uma sala comercial para eu abrir quando elas tivessem. A minha intenção era ficar na rua. Eu falei, não vai rodar, porque as minhas clientes estão na rua. Então, quando ela falou assim, Renata, tô indo para Cesário, você pode me atender? Daí eu ia abrir lá. Resumindo, tava tudo certo, a gente fez lá, fez toda a reforma do ponto, tudo, pintou, e colocou lá uma mesa e um maletão. Era muito, muito simples. Foi nesse dia, eu acabei comprando uns, sabe aqueles livreiros, gente, que compram nas casas americanas, lá na loja americana? Tem uns livreiros que eu comprei até pelo site. Falei, vou colocar aqui como se fosse um armário para expor. Pra expor. Tá, tipo umas prateleiras. Isso, para fazer uns looks e tal. Nesse dia, eu tava andando de moto e eu tava... Gente, já tava promovida, tava com outra moto. Tava com outra moto. Então, eu falei assim, eu tava correndo e eu lembro que eu tava numa... Porque a outra moto não corria tanto. Não corria tanto, eu tava numa velocidade, eu já tava... Peraí, que não era a velocidade da outra. Aí eu tava numa rua e eu tava vendo um cachorro. E sabe quando vem no seu coração? Vai devagar, que aquele cachorro vai entrar na frente da moto. Aí eu fui mais devagar. E sorte que o cachorro veio na frente mesmo. Aí eu passei, falei, nossa, que livramento, obrigado, Deus, né? A gente entende que é a visão a voz de Deus, né? Sim.
E nesse dia minha mãe sonhou que eu tinha sofrido acidente, olha só, tudo. No dia seguinte, que era numa sexta-feira, eu ia inaugurar esse ponto na segunda, que ia fazer, eu ia fazer aniversário, que eu estava na Borello, era o meu aniversário, dia 9 de dezembro, eu falei assim, vou abrir, né, nesse dia, que era, isso era uma segunda, e na sexta-feira eu torci o pé, eu tava na minha irmã, conversando, estava tomando café e tal, e ela tava com um cachorrinho novo na casa, que era bem pequenininho. Aí eu pisei assim, fui sair, sabe, pra pegar não sei o quê. Aí eu pisei nela, né? Aí no que eu pisei, eu torci o pé. Eu falei assim, nossa, meu Deus, sabe quando você vai desviar? Aham. Torci o pé. Naquele dia eu tinha atendimento numas clientes no Fórum Tatuí, fui pra lá. Resumindo, tive que sair do Fórum Tatuí e ir direto pro ortopedista porque tava latejando, tava insuportável. E eu tive que ficar no mês de dezembro, que a gente ia inaugurar lá, mas né, não ia ser uma super inauguração, ia ser... Sim. Ia ser só pro respaldo quando o cliente, né, quisesse. Tive que ficar com o pé imobilizado em dezembro, que é o mês mais corrido para venda. E eu falei, Deus, agora eu tô entendendo tudo. O Senhor tá falando para eu parar. Que eu tava entendendo que ele tava provisionando ali o local. Sim, avisou o acidente. Avisou o acidente e falou assim, ó, tá na hora de parar. Eu falei, meu Deus do céu. Desacelerar, exato. Aí eu fiquei desesperada, falei, como minhas clientes não vão vir aqui? Só sei que eu mandei a foto da bota, né, que eu tava. E falei, meninas, a partir de segunda eu vou estar atendendo lá, tal. Foi algo assim, sobrenatural. Todo mundo tá vindo lá. Todo mundo tá vindo. Eu falava assim, aqui é o esconderijo do autismo, que era uma galeria lá em Cesário, que era uma galeria que, assim, a pessoa tinha que ir lá no final do corredor, que era a nossa loja, né? Era uma sala comercial, a gente chamava de loja. Ah, não é onde é agora? Não é onde é. Ah, tá. Agora, tá na esquina, tá na avenida principal. Nós não estávamos aparecendo, Deus estava nos escondendo ainda, né? Aí que a gente tava lá, e assim, foi algo assim que Deus me surpreendeu, porque eu entendi que daria certo. Sabe o que eu entendi? Que Deus quis falar? Que não tem nada a ver comigo. Não é na força do meu braço. É na bênção dele. Aí eu entendi, eu falei, sim, é verdade. O propósito inicial da Borello não tem nada a ver com vendas. Não é financeiro, não é monopolizar, não é isso, tem a ver. Esses recursos, eles vão vir de acordo com uma vocação, de acordo com a vontade de Deus sendo feita. Eu falei, Deus, não tem nada a ver com a Renata. O Senhor é que me dá força para prosseguir. A gente sabe que existe uma força interna, mas quem dá essa força interna é Ele próprio. Sim. É Ele próprio. Aí eu entendi que era para eu desacelerar. E daí, resumindo, eu não consegui mais sair da loja. De todo mundo ir lá e até você. Todo mundo ir lá, daí eu não conseguia sair, fazer visita, daí acabei tendo que pedir pra minha filha vir me ajudar. Depois a gente começou a contratar colaboradores, daí a gente... meu cunhado foi ver um ponto em Cesário, ia ser um ponto bem inferior ao que a gente tá, daí o cara falou assim, não, eu tenho um ponto pra vocês. Olha. E a gente não imaginava que aquele ponto estava livre, que poderia ser um lugar tão estratégico. E assim, eu vejo assim que foi um presente de Deus. Eu falei assim, tudo quando é gerado em obediência, Deus honra. Deus honra. Deus honra. Que legal. Então, e assim, o que foi nesse processo todo aí que você contou? O que foi mais difícil, mais desafiador nesse empreender aí? Meu Deus, eu acho que cada passo do empreender, ele é desafiador. É você sair de casa sem expectativa de venda. Sem você falar assim, para quem que eu vou vender? Sabe, por isso que eu vejo assim, que o empreender, ele não tá ligado a números de venda. Eu vejo assim, que é muito mais relacionamento.
A gente tá falando, assim, atendimento Conexão, humanizado, né? Humanizado, porque a gente ficou nesse período da pandemia e que deu um boom, realmente, pessoas se enriqueceram vendendo online, porque era a única proposta que tinha, mas você vê que a necessidade do ser humano é o contato. É o contato. É o contato. Então, eu acho que é isso que gera. E eu acho, assim, que quando a gente vê que tá atrás de números, a gente acaba se perdendo um pouco. Porque a gente tem planos, tem projetos, né? A gente quer crescimento, a gente quer evolução, Sim. mas a gente tem que se perguntar. E qual foi o momento, assim, que Porque você eu virou? faço o que eu faço, né? Aonde me toca e aonde tá meu propósito nisso tudo, Isso. né? Sabe o que eu vejo? Porque tem quando eu vou conversar com alguém e falar assim, eu queria empreender. Eu falei assim, o que arde no seu coração? O que arde no seu coração? Porque às vezes tem pessoas que são executadoras, tem pessoas que são para empreender. Exatamente. Eu vejo assim, o meu marido, falei, casou certinho ali, nós. Eu sou super comercial e ele é financeiro. Aquilo que eu não fazia. Seu marido de agora. É isso. Aquilo que eu não faço com excelência, ele é excelente. E sabe? é muito legal reconhecer isso e somar essas diferenças. Eu falo assim, Muito o sucesso não tá em um indivíduo, tá no coletivo. Eu vejo assim, o respaldo que minha irmã, meu cunhado, minhas filhas, meu marido, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que assim, a equipe de apoio, né? Inclusive, assim, a gente não falou que nem a minha equipe de apoio, que é minha mãe, né? A equipe de apoio da minha irmã também, ela era. Ela faleceu na pandemia. Eu acho que Deus estava preparando, porque estava nos preparando para levar ela. E ela, sim, era o nosso braço direito. Ela trabalhava na Borelo, porque ela nos ajudava lá na etiquetagem das coisas, tudo. Eu achava ela uma graça, porque ela estava lá etiquetando, ela gostava de uma peça. Essa aqui já vou ficar. Que delícia, né? Que delícia. E chegava, às vezes a gente chegava, já tava com o brinco lá com ela. E assim, foi na pandemia, onde a gente precisou, cada um para sua casa, fazendo a sua comida e se virando, né? Se virando. E aí foi que ela acabou pegando Covid. E depois ainda, assim, no dia que tava indo ter alta, acabou piorando. E Deus levou ela. Deus levou ela. E assim, foi um processo muito difícil também na parte do empreendedorismo, porque a minha irmã trabalhava interno. E era sua rede, né, de apoio. A minha irmã trabalhava interno, então ela viveu o luto, tipo, ela conseguiu viver o luto escondida. Agora você tinha que estar com um sorriso no rosto. Tinha que estar com um sorriso no rosto, né? Eu tinha a minha filha, que a minha mãe também era a mãe dela, né? Eu lembro que a minha filha falou assim, minhas filhas falavam assim, não foi só você que perdeu a mãe, nós também perdemos a mãe. Porque minha mãe... Sim, era. Por ser muito presente ali como rede de apoio, Isso, tava ali. Era uma referência muito forte para ela. E aí eu não podia deixar ela também. Daí tinha uma amiguinha dela que era jovem aprendiz com a gente também lá, ficava meio período um período outro. Falei, como que eu vou? Aí assim, foi num momento que na hora, falei assim, sabe aquele processo que a gente vai eu olhei para trás e falei assim, todo aquele processo difícil que eu tava passando, tava me forjando para esse momento. Sim. Porque esse momento foi muito difícil pra gente. Só que eu não senti na hora. Sabe aquele negócio que a gente vai ressignificar. Onda, né? A gente tenta ressignificar. Sim. Daí o meu cunhado disse que falou pra minha irmã, falou assim, olha, eu tô com medo desse sentimento da Renata. Né? Eu tô com medo. E depois de uns 3 meses, deu assim uma queda de emoção em mim, assim, gigantesca. Que eu fazia na pandemia, eu tava fazendo muitos vídeos, tudo. Até minhas clientes falaram assim, nossa, você sumiu. E eu não tinha coragem de fazer vídeo. Então, isso daí foi bem desafiador. Eu só fui perceber um momento de cura, assim, da minha vida, que eu tentava ressignificar, e eu entendia, eu compreendia na minha mente, só que eu acho que guardado lá dentro tava muito forte. Eu fui compreender um dia
que, assim, quem me vê em Cesarilândia sabe que eu ando sorrindo. Não é porque... Não é porque... É seu, né? É eu, Não, sou dá eu. vontade de ficar perto da Rê, assim, ela é bem pra cima, né? Ai, Gente boa, é muito nítida a sua alma boa, assim, ai, é gata. gostoso ficar nas companhias. Ai, que bom. Aí, eu andava na rua, só que eu falava assim, eu não tô sendo eu. E sabe quando você não se identifica? Sim, E essa não identificação de você é muito Sim. ruim você se perder de você nisso. sim, Mas eu entendi que era muito por causa do luto mesmo, né? A Sim, falta do é. luto. sim. A falta do luto. Aí, depois de 2 anos e pouco, gente, eu tava andando na cidade. Aí deu um sorriso. Daí, Deus falou comigo, esse sorriso é verdadeiro. Eu falei, uau! Eu falei assim, nossa, tô renascendo das cinzas. É, Falei assim, mas eu é falei assim, isso. meu nome é profético mesmo, desde que nasci. Porque Renata é renascida, né? Sim, Eu falei não assim, sabia. nossa, falei, Deus, Ah. por que minha mãe faz esse nome? Eu falei, mas por um lado é bom, mas Ah. E assim, falando de renascimento, assim, qual foi o momento que você olhou pra trás e falou, uau, estou conseguindo? Aquele momento que marcou, assim. assim, você fala Foi emocional. a loja, no empreendedorismo. No Qual foi empre- aquele momento que você olhou pra trás e falou, caraca, eu tô conseguindo. Olha isso, tá dando certo. Eu acho que eu fui, cada dia foi uma descoberta, né? Assim, eu olho para a loja, eu olho para as conquistas, agradeço, sou grata, mas eu não sou... Não se deslumbra, não né? vislumbro. Aham. Porque assim, eu sei que tem mais, Uhum. eu sei que tem mais, porque eu falei assim, eu não quero perder minha essência. Sim. Falei, eu sei que tem mais. Falei assim, meu coração, falei assim, meu olhar, meu coração e meus sonhos, eles são grandes. Graças a Amém, Deus, tem que isso tem que ser. ser. Você é filha, herdeira. Exatamente, né? é dessa forma que eu Tem que entendo. Eu falo ser. assim, peraí, meu Deus, é o dono do ouro da prata. Exato. É. Eu sou filha do rei. É. E princesa, ela tem todo o reino. Dá licença, né? Não, Deixa eu tomar posse deixa eu do tomar que é posse. Então, meu. assim, eu não consigo vislumbrar, falar assim, uau, eu consegui. Eu acho que é a conquista O diária. processo. Sabe, porque eu vejo que chegar num ponto é até fácil. O difícil é manter. É manter. Então, o desafio é diário. Então, acho que a gente não pode se iludir. Eu já vi na caminhada muitas pessoas, muitos jovens se iludindo. Eu falava assim, Sim. Deus, a gente tem que estar com o pé no chão. Porque, assim, a Bíblia fala, né? Que aquele que está em pé, que está em pé, cuide para que não caia. Exato. Uma hora a gente está nos Sim. montes, mas tem horas que Deus vai colocar a gente nos vales. Sim. E na sim. verdade a jornada ela é muito mais interessante do que quando você chega no Exato. pico da montanha, né? Aquela Exato. história. É muito mais É. legal você subir, porque quando você chega lá, você olha e fala, ah, legal, bonito. É. Tenho que voltar. É. Tipo, é isso. Isso, é isso, não tem Eu não vou que... ficar lá pra sempre, bonito, ok. Exato, às vezes as pessoas se vislumbram, com o resultado do outro, é Sim, legal, sim. vamos, né, vamos ter gratidão pela jornada do outro, vamos se alegrar com a jornada Sim. do outro, só que é dia a dia, Sim. e a luta é diária, assim, pelo menos é que eu vivo, né, no dia a dia. Não, acho que todo mundo, assim, Todo hoje humano. vive, faz parte da nossa existência, né? O desafio diário. Agora, fala uma coisa. O que a gente pode descomplicar pra você? Então, nós estamos sempre no desafio, crescer é um desafio. A gente almeja, fala assim, não, quero crescer. Só que assim, Renata, eu falo com as meninas, falo assim, a gente tem uma identidade. Eu gosto que o atendimento seja desse jeito. Eu gosto que a cliente seja atendida dessa forma. Eu gosto que ela seja recebida dessa forma. E assim, a minha maior dificuldade é replicar isso. Porque isso é uma identidade da Renata com a Borello. Cada Sim. vendedora da Borello tem a sua identidade Sim. né? Essa é uma receita que foi sucesso para mim. Sim, né? foi como funcionou. Funcionou E pra mim. até é o que respeita os teus valores, é o que você acredita, Sim. não é só sobre o que funcionou. Sim, É o que você acredita, é como que Exato. você gostaria que fossem os atendimentos, né? exato. Porque assim, eu vejo como que eu gostaria de ser atendida, Sim. né? Aí,
eu vejo esse maior desafio da gente Sim. pegar e que hoje E a gente tem que replicar isso, né? replicar essa mesma. Porque a gente sabe que quando há crescimento, há perda de alguns valores. Sim. E como não perder esses valores? Não, mas assim, é até temporário, né? Eu digo que assim, quando a gente cresce, a gente desorganiza, né? Porque todo crescimento gera uma desorganização. Verdade. Mas também não pensar em crescer para não desorganizar, uma empresa que Fica não está limitado. pensando em crescer, ela está fadada a falir, porque Sim. os seus concorrentes estão pensando em crescer e eles estão crescendo. Sim. Então, estagnado não é uma opção para o empreendedor. Não. A gente sempre tem que pensar em crescimento. É. Mas crescer é um processo dolorido, Muito. porque a gente sente que a gente está perdendo o controle, né? E aí a gente precisa ter controle. Só que faz parte do show. Eu digo que o maior império do mundo foi o Império Romano. E por que foi o maior império do mundo? Porque eles dominavam um lugar, colocavam uma bandeira, deixavam alguém lá, ia pro próximo. Eles não ficavam ali cerca da bandeira para garantir aquele lugar. Né? Hoje nas empresas que a gente fala é o seguinte, hoje você tem 2 lojas da Borello, né? Você precisa enraizar e desenvolver uma missão, visão e valores do porquê trabalhar. Não é só mais sobre a Renata, é o jeito Renata de se trabalhar que vai ter na loja dela. Perfeito. E aí você vai mostrar uma proposta única de valor para os clientes. Todo cliente que vai sair daqui, ele vai entender o que a gente faz. Então, vou te dar um exemplo simples, tá? Sim. Eu fui numa loja e eu comprei uma roupa e a loja era chiquérrima. E eu saí com uma sacola chiquérrima da loja. Eu estava andando no shopping, eu entrei numa outra loja e eu achei um vestido maravilhoso e eu comprei também. Só que nessa do vestido maravilhoso, a sacola era uma sacola comum de plástico. E aí eu falo pra vendedora, nossa, não tem uma sacola melhor, não? Porque pensa, eu tô com uma sacola linda na mão e, né, não tem uma sacola melhor pra eu usar? E aí a vendedora fala, ai, não, nossa, eu sei que é ruim nossas sacolas, mas senhora, é essa sacola que nós temos. Ou eu indago e ela me fala assim, olha, senhora, a gente pratica o uso dessa sacola porque os nossos valores aqui é custo-benefício. Então, a gente investe todo o teu valor na peça. No produto. Porque a gente acredita que a sacola você vai usá-la por um período muito curto, né? Então, eu espero que a senhora ame o nosso produto, porque eu não tenho dúvida que a senhora fez uma boa escolha. Pronto. Esse é um comportamento de uma pessoa que sabe qual é a missão, visão, valores da empresa. Sabe qual é o posicionamento da empresa, sabe qual é a proposta única de valor da empresa. Então, a gente não pode ter medo de delegar. Sim. Né? Só que o problema é que muitas pessoas, elas esperam confiar em alguém para delegar. E, na verdade, a gente precisa delegar. Para confiar, para ver se aquela pessoa realmente consegue fazer. E quando a gente quer delegar, tem 3 verbos que são principais. A gente precisa instruir. Ou seja, a gente precisa fazer um script ali do passo a passo que essa pessoa vai fazer. E eu falo nas empresas que eu dou consultoria, a gente vai fazer um script para qualquer burro entender. A pessoa não vai ter que usar a inteligência dela, a pessoa só precisa saber ler. Ela leu, ela vai saber praticar. Então, é instruir as pessoas, estar junto, né? Então, é fiscalizar, né? Primeiro, você vai instruir, você vai confiar. Então, quando você confia, você entende que você não é um ser único que só você vai saber fazer aquilo, né? Você já deu como, o porquê, todas as instruções. Você fez um script claro. Aí, você vai o quê? Confiar na pessoa, dar espaço para ela conseguir fazer tudo isso e depois você vai conferir. Então, você vai instruir, confiar e conferir. Não significa que você vai delargar, você vai delegar. E o delegar é estar ali ainda, olhando, ajudando, supervisionando, dando feedbacks construtivos. Então, por exemplo, eu cuido da gestão de pessoas de uma empresa e aí a pessoa que está lá à frente do RH, todos os dias eu falo, olha, nessa situação você poderia ter falado assim, assim, assado. Você ia passar uma confiança melhor, você ia... tal. Então, ó, da próxima vez, tenta fazer isso para você ver a reação da pessoa, do colaborador. E é você fazer isso e ficar mais assistindo nos bastidores e instruindo, né? Hoje não existe ninguém pronto. Existem pessoas que a gente vai preparar, a gente vai desenvolver e a gente vai moldar
no nosso jeitinho. Isso que eu acho que é incrível, né? E o empreendedorismo exige essa coragem. É muito né? de instalar, o que a Pá fala muito sobre isso, instalar a cultura Da da empresa empresa. para os seus colaboradores, né? Ainda bem que a gente tem, assim, essa parte a gente tem bem definido lá. Às vezes só precisa ser mais Ser explorado. mais explorado, Porque às exato. vezes Pra que elas falem a mesma língua que Fazer as gente, pessoas respirarem aquilo todo dia, isso, sabe? exatamente, Que nem o exemplo da gente. cultura da Disney, né? Tem um livro muito legal, inclusive, que como dica para você ler, que é o jeito Disney de encantar. Eu acho que é esse novo jeito Disney de encantar pessoas e tal. Porque eles têm uma cultura que todo mundo ali tá ali para encantar, desde o rapaz que limpa o chão até o Sim. Mickey. Então, assim, o rapaz que limpa o chão, tem um cara que ele joga água, ele sai jogando água na calçada ali da Disney, enfim. Ele limpa fazendo o Mickey. Enquanto ele tá limpando, ele faz o desenho do Mickey no chão. Porque todos têm a cultura de encantar quem tá lá dentro, né? E então o compromisso. o compromisso. legal, Então é gente. muito de você instalar essa cultura, ou seja, qual é a essência é o sorriso, é a alegria. Então todos os meus sim. colaboradores têm Precisam. que respirar. Isso, pôs o pé ali, que nem Uau. a Disney, por exemplo, tem a faixa amarela, que é quando todos os personagens eles vão entrar, vão pôr o Mickey ou enfim, qual for o personagem que eles vão encarar. Pisou na faixa amarela, você esquece tudo que tá lá fora. Aqui dentro você tá pra encantar, pra criar magia, pra viver o espetáculo. E é isso, essa E aí respira exploração, isso, sabe? né? E tem muitas empresas que fazem isso, colocam a faixa amarela na porta de entrada, porque o colaborador entrou. Já é uma associação neural. É uma Sim, âncora, entendeu? né? Você coloca uma âncora, uma associação neural que agora não é mais se eu tô brava com uma situação na minha vida pessoal, se eu tô com um problema ali. Aqui eu tô pra encantar. E aí, vai ser na hora do almoço ou quando eu sair daqui que eu vou resolver isso. Mas agora eu estou aqui para encantar. Então é ter essa coragem, né, de desenvolver e delegar e entender que faz parte do crescimento, que toda vez que a gente cresce, a gente desorganiza um pouco, a gente organiza de novo. E se Deus quiser, a gente vai desorganizar de novo, porque a gente vai crescer de novo. E a gente vai ficar nesse ciclo, graças a Deus. É sobreviver. É assim. Ô, Rê, a gente tem um quadro aqui que a gente chama de Rapidinha. Tá. É como se fosse um de frente com Gabi. Então a gente fala... A gente tá revelando a nossa idade quando a gente fala de frente com a Gabi. E a gente fala uma palavra e aí você fala o que vem na sua cabeça. Outra Tá. palavra que vem na sua cabeça, tá? Palavra. Então vou começar. Deus. Meu tudo. Sucesso. Relativo. É relativo. Também acho. Trabalho. Necessário. Mas não é tudo também. Fé. É aquela... É a semente que a gente precisa todos os dias. Filhos. Eu acho que é a maior riqueza. A Bíblia diz que eles são flechas nas nossas mãos. Então, que a gente direcione nossos filhos para o local certo. São preciosos. Sim. Família. Eu acho que é o local de segurança. Amor. Existe o amor ágape, que é o amor de Deus, e o amor kairos, né? O ágape e o amor kairos. Eu acho que os dois são necessários. Borelo. É pra encantar as mulheres. Vamos emborelar. Eu falo pra elas, vamos emborelar. Boa! Meninas, eu tenho um presente pra vocês. Gente! Tem que emborelar essas meninas, né? Obrigada, Rê. Vamos abrir ao Usem vivo, gente. com muita Rê, saúde. aproveita e fala o Instagram da loja. Pra quem tá Arroba. assistindo, seguir. Temos 3 Instagrams, né? O da empresa, Borelo Joias. Tem a Borelo Joias Cesário Lange, CL. Lindo. E tem Borelo Joias vamos Boituva. Gente, pra olha vocês. aqui. Olha isso. Deixa eu arrumar meu brinco. Quer ver? Deixa eu Aqui, colocar aqui. aqui, Deixa eu arrumar pra você. Aqui. Arrumei. Quer ver? Deixa eu arrumar aqui pra você, que Peraí que tava o meu tão tem que- bonitinho. Olha isso aqui. Deixa eu ver o Gente, seu, eu Lari. amo. Olha, se vocês Ai, lindo, não podem meu. brigar, tá? Com a coisa Perfeito. vocês... Não pode. Ai, que o meu caiu. Mostra Ai, aí, o meu Lari. caiu também. É assim, Eu não, coloquei, é assim te mesmo. colocou Deixa eu assim. mostrar o seu. Olha que lindo, Gente, lindo. olha.
Eu acho que é Eu pra amo essa coisa vocês. assim. Que lindo. poder. Empoderar, achei poderoso. Gente, o Instagram, ele é incrível. Eu procurei um pouquinho do Instagram de vocês. Ai, que bom. Eu falei assim, qual que é a identidade perfil. dela? Ai, que legal! Que ótimo. Amei, Rê. Foi um Muito prazer obrigada. receber você aqui, conhecer a história da Borello. Nossa, como a Pá falou, você é uma pessoa que dá vontade de ficar Dá. perto. Ai, que Tem delícia, uma amiga. energia, né? Uma alegria, assim, que contagia. Tenho certeza que as meninas e colaboradoras da Borello devem ser igualzinha a você, Ah, porque gente, a sua energia transborda, Devem né? adorar Eu trabalhar acho que com são você. todas maravilhosas. Mas foi um prazer. Obrigada, viu? Por compartilhar a sua Obrigada. história com a gente. Eu que E desejo agradeço. muito sucesso. sucesso, Muitas novas que Deus Pra lojas. nós, meninas, pra nós, pra Muitas nós. lojas que venha. Amém, E, amém. gente, vão conhecer a Borello de Cesário. Também tem Boituva. E atendimento personalizado, que aonde pedir pra gente ir, a gente vai. Olha Muito só. chique, Então, gente. Quem é tem ilimitado, isso? é ilimitado. Socorro. é ilimitado. Perfeito, arrasou. Obrigada, viu, Rê? Obrigada Foi pelo um prazer. carinho de ouvir também um pouquinho da Imagina. história, de compartilhar. Obrigada a você. Eu tenho dúvidas que você inspirou as pessoas que estão nos ouvindo. A gente precisa de histórias. E de histórias de sucesso e, acima de tudo, de histórias reais. A gente se preenche, Né? né? Eu e a Pá, a gente conversa que sempre que a gente sai daqui, a gente sai A gente sai radiante muito feliz, do carro. é. Porque a gente escuta muita história e é tão bom você ouvir histórias como a sua, Uau. sabe? De pessoas, assim, que não perderam a fé, né? Que continuam Que não acreditando. desistiram e ver onde chegou, né? Porque é muito bom a gente ver pessoas tendo sucesso, conquistando as coisas. É muito gratificante a gente ver pessoas não desistindo, não ficando na sua cama debaixo da coberta, Exato. encarando as dificuldades, sendo grata pelos R$19. Exato. Porque é sobre isso a vida, Sobre né? a bicicleta, Sobre a motinha. bicicleta. Sobre ter sido Exato. promovida e sentir que aquilo é uma promoção, que aquilo é uma... Detalhe, deixa é eu um contar presente. quando eu com meu marido a gente tava conversando e o meu marido atual, né? Ele sempre foi meu vizinho, porque assim, nessa cidade pequena, a primeira a casa da rua era dele, depois veio meu pai com a minha mãe. Então, ele me viu nascer, eu era amiga da irmã dele, tudo, só que a gente nunca se olhou diferente. Tivemos nossa história, ele casou, não deu certo, eu casei, não deu certo. Aí, quando minha mãe vendeu a casa, ele mandou uma mensagem pra mim pelo Facebook. Aí ele falou assim, nossa, eu lembro quando você chegava na sua casa, só que daí eu quis dar uma né? Falei, nossa, Luciano, todo mundo ouvia, a vizinhança inteira ouvia, por causa que a minha madrinha falava. Infelizmente não era só você, era A vizinhança toda via que eu tava chegando. Mas é isso, né? Muito legal. Obrigada, viu, Rê? Cada... Gente, um beijo. Só lembrando, nossos episódios vai ao ar toda terça-feira, 8 horas da noite. Nossas férias acabaram, né? 2024 aí tem muito conteúdo, muita coisa boa pra vocês, pessoas incríveis, com histórias incríveis, como a da Rê vai passar por aqui. Então não deixa de seguir aí a gente no Instagram também, pode descomplicar com 2 R's no final. E agora no YouTube aí, segue a gente, logo logo a gente também vai estar no Spotify. Beijinho, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau.